querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um resumão do nosso canal e dessa vez vamos falar sobre identidade. Nós estamos na lição de número 4, a lição O Dom Profético. E se você já está me acompanhando aqui no canal, você já sabe que durante esta semana nós estudamos ensinamentos maravilhosos sobre o dom profético nos tempos bíblicos, o dom profético do povo remanescente, no tempo do fim. Você viu os diversos complementos que eu trouxe para vocês na terça-feira, ou foi na segunda? Eu acredito que foi na terça-feira. Eu trouxe vários complementos para vocês lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, @cristina.prokelly, você vai encontrar lá no destaque Les Identidade, que é a lição da Escola Sabatina Jovem Identidade. Você vai encontrar naquele destaque todas as dicas que eu tenho trazido sobre livros, sobre palestras, sobre artigos que você pode usar para se aprofundar um pouco mais sobre este tema da nossa identidade, tá? Então, olha só, como você sabe, no resumão eu venho dando uma pincelada naquilo que eu já falei nos vídeos de domingo, segunda e terça, e vou focar aqui no momento hipertexto e em algumas citações de quinta e sexta-feira, tá bom? Então, relembrando aí pra você o que a gente viu durante essa semana. A gente descobriu que na etimologia da palavra profeta, que tem raízes no grego e no hebraico, nós entendemos que o profeta é aquele que fala em nome de alguém, certo? Nós entendemos também que quando se refere ao dom profético, Deus não se importa com o teu currículo. Deus quer a premissa única, que é submissão a Ele full time, em todo o tempo. Submissão integral. Nós percebemos aí que existem muitos cristãos que querem o poder dos apóstolos, mas não querem ser submissos como os apóstolos foram. A gente também descobriu que o chamado não é apenas sobre falar de Deus, mas é sobre viver com Jesus, viver as experiências com Deus e, através da sua vida, dar frutos de justiça. Nós entendemos também que, muitas vezes, a recusa de chamados na Bíblia parece que era um comportamento comum, parece que era um padrão. Mas a gente vai descobrir aí que muitas das vezes que alguns profetas recusaram o chamado foi por se sentirem muito pequenos e acharem que eles precisavam ser grandes e ter muita influência para serem boca de Deus, quando na verdade o que o Senhor queria não era o currículo, o Senhor queria submissão. Nós conseguimos também analisar aí na parte de terça-feira que o crivo pelo qual todo profeta deve passar é o crivo da lei e do testemunho, a lei e os profetas. Então, o profeta ele não precisava falar de acordo com a lei, ele precisava viver de acordo com a lei, e o falar era só um resultado da vivência dele com a lei. Nós vimos que o dom de profecia permanece vivo porque ele não se restringiu aos tempos bíblicos, até porque não faz sentido Deus ter um povo, Deus ter uma igreja, um remanescente nos últimos dias, e este remanescente não ter a voz de um profeta para poder orientar. Nós vimos aí os testes bíblicos para se conhecer um profeta verdadeiro, e se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, você vai precisar voltar lá no vídeo de terça-feira, porque aqui é resumão e eu não vou falar tudo de novo, tá? Então, nós vimos também que a nossa marca identificadora é Bíblia e Espírito de Profecia. Eu falei pra vocês sobre o primeiro adventista batizado aqui no Brasil, né? Que foi através da Bíblia e do Espírito de Profecia que ele foi convertido. Depois de estudar muito a Bíblia e perceber que os livros do Espírito de Profecia confirmavam o que a Bíblia dizia, ele se converteu à fé adventista do sétimo dia. E agora nós vamos para o momento que pra mim é o melhor da lição, é o principal. Se você passar por alto domingo, segunda, terça e quinta, até vai. Agora, se você perder a quarta-feira e a sexta-feira, pra mim, a quarta-feira ainda é mais importante que a sexta. Geralmente a sexta traz algumas citações, mas a quarta-feira é o momento hipertexto, que é quando você vai trazer tudo aquilo que você estudou, a sua rede semântica vai estar montada com todas as palavras que fizeram parte do teu estudo durante toda a semana, né? Até porque você estuda sábado, domingo, segunda, terça e você já tem várias palavras para o momento hipertexto. Na quarta-feira você faz. Quando você estuda na quinta e na sexta, você estuda um resumo, você volta na rede semântica e coloca mais palavras para que no sábado você possa compartilhar com a sua classe. Então vamos lá. No momento hipertexto, a lição já começa com a tacada bem grande assim em você, jovem adventista. Olha a pergunta. Quanto você conhece da história da igreja a qual você pertence? Qualquer pessoa que saiba como nossa igreja se formou fica impactada com a maneira com que os pioneiros lidaram com todos os desafios. E se você parar para lembrar daquilo que nós estudamos durante a semana, tanto essa como a semana passada, eu não fiz vídeo, mas você já estudou sua lição, nós vimos que os pioneiros eram jovens. E jovens que não tinham todos os recursos. E quando eu falo recursos, eu não estou falando apenas de dinheiro, mas eu estou falando de recursos no geral para a pregação do evangelho como nós temos hoje. Então,
Imagina os desafios e olha a postura desses jovens pioneiros diante dos desafios. Frente a desafios inimagináveis por eles, eles não sabiam como agir, mas ao invés de decidirem abandonar a fé, eles decidiram firmar a sua fé no Cristo e no Cristo ressuscitado e falar do amor de Jesus e dar o testemunho de Jesus a todas as pessoas. Então aqui, no momento hipertexto, a gente vai entender que é impossível pensar no movimento adventista e seu surgimento sem pensar no dom profético. Da mesma forma que é impossível você pensar que está se preparando para a volta de Jesus se você não está fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, o momento hipertexto vai trazer para a gente alguns textos falando sobre os profetas nos últimos dias, os profetas na igreja apostólica, a relação entre a lei e os profetas e os testes do profeta que a gente já estudou na terça-feira. Eu adiantei essa parte aqui para vocês na terça-feira, tá? Então, olha só, alguns textos aqui falando sobre os profetas nos últimos dias. A gente vai ver aqui um texto de Joel, que vai falar, é um texto conhecido, que vai falar sobre as visões, os sonhos que os jovens vão ter, os velhos vão ter visões, as crianças vão sonhar, e vai ser maravilhoso. Mas se você parar para analisar Joel capítulo 2, deixa eu abrir aqui. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Oséias, Joel. Em Joel capítulo 2, a gente vai perceber aqui dos versos 12 e 13, vão trazer algumas condições para que o Senhor, ele se relacione com o seu povo. O que era que o povo precisava fazer? Se converter, se voltar ao Senhor, né? Rasgar o coração e não as vestes, deixar de ser hipócritas. E aí vem o tão famoso Joel 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Mas se você fizer um estudo aprofundado de Joel capítulo 2, você vai descobrir que esse cumprimento dessa profecia só acontece para aqueles que cumprem as condições que estão nos versos 12 e 13 de Joel capítulo 2. Então aqui vai falar sobre aquilo que vai acontecer nos últimos dias com jovens, crianças, velhos, porque o dom profético vai se manifestar de uma forma maior. Mateus capítulo 24 vai falar sobre o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. E primeira carta de Coríntios capítulo 1 vai falar que nós somos enriquecidos em todo o conhecimento da palavra através de Jesus Cristo. Então eu destaquei esses textos porque eles fizeram muito sentido para mim. Quando a gente vai lá observar sobre a relação entre a lei e os profetas, a gente vai ver lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 9, que ia chegar um momento em que o povo ia buscar muito os profetas e não iriam encontrar. Porque você sabe, quando o povo não estava em obediência a Deus, ele não se revelava, a voz dele não era dada, as revelações não eram dadas aos profetas. Mas quando o povo se convertia, aí sim o Senhor poderia se comunicar com eles através de um servo teu. Então Deus suscitava um profeta. Se não existe lei vigorando, né? Não existe profeta. É isso que vai dizer Lamentações. E Ezequiel 7:26 é que vai dizer que eles estavam buscando profetas, mas não iriam encontrar. Então, em suma, a gente vai observar que a obediência à palavra é a premissa para o profeta ser um profeta verdadeiro e para falar em nome de Deus. E algo muito importante aqui, que a lição vai trazer no momento hipertexto, é que ela vai pedir para você comparar como você tem usado os seus recursos, seu tempo, seu talento e seu tesouro, comparar tudo isso com os textos que ele traz pra gente. Então, se a gente compara o jeito que a gente tá vivendo com o jeito que os profetas viviam, a gente vê que a gente tá fazendo tudo errado, tá? Ai, Jesus, tem de misericórdia, meu Pai. Tá tudo errado. Mas vamos lá. Eu vou trazer pra vocês aqui algumas palavras que eu coloquei na minha rede semântica, que talvez, se você não entendeu sobre isso ou não usou essas palavras e fizer sentido pra você, você pode até acrescentar na sua rede semântica para compartilhar com a tua classe, tá? Eu coloquei aqui algumas palavras. A palavra principal, né, da nossa rede semântica é chamado, tá? Então, eu coloquei aqui impopularidade, coloquei disposição, privilégio, premissa única, serviço abnegado, resistência e coerência com a palavra. Essas não são todas. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu coloquei 14? 14. Eu coloquei 14 palavras na minha rede semântica e eu citei algumas aqui pra vocês. Por quê? Impopularidade. Você vai perceber que os profetas, eles não eram nada populares. Muito pelo contrário, eles eram odiados pelo povo. Se alguém queria ser boca de Deus, estava disposto a não ser popular e a lidar com essa situação. Então, impopularidade foi uma dessas palavras que eu usei aqui. E as demais todas também têm a ver com a vida dos profetas, a vida de Ellen White, enfim. Agora eu quero trazer para vocês aqui a parte de quinta-feira, que vai falar sobre o testemunho de Jesus. Jesus, o próprio caminho, verdade e vida. A revelação que foi dada ali a João foi assim: Jesus
revelou ao anjo, o anjo revelou a João, João revelou à igreja, e a igreja precisa revelar para o mundo esse testemunho de Jesus. E no Apocalipse, Jesus é o personagem principal. E é por isso que é o testemunho de Jesus. Porque é de Jesus Cristo que nós devemos falar. É dele que nós devemos, tomando o exemplo dele que nós devemos viver. Então, testemunhar de Jesus é exaltá-lo, é compartilhar tudo aquilo que se refere às experiências, às revelações, aos passos de Jesus quando ele esteve aqui na Terra e as coisas que ele faz por nós, já fez e fará. E tudo isso, amados, é muito, mas muito evidente no ministério de Ellen White, porque nenhum escritor jamais exaltou a Jesus Cristo e a Bíblia da forma que ela exaltou. Então ela verdadeiramente deu o testemunho de Jesus. E agora eu quero trazer para vocês aqui um complemento que eu fiquei chocada. Sabe que é uma pessoa que ficou assim, amarrotada, não fiquei nem passada, eu fiquei amarrotada, eu fiquei assim, meu pai, como ela era corajosa. Foi assim, ó, no podcast No Contexto, um pastor estava comentando sobre o ódio que Satanás tem pelo dom profético. Porque Satanás, ele é muito inteligente, ele é mais inteligente do que nós. Porque ele valoriza muito o dom de profecia, coisa que muitos adventistas já deixaram de acreditar, negaram. E aí eu não sei como é que vai viver nos últimos dias sem o dom profético, né? Aí vai todo mundo se lascar. Mas veja só, Satanás valoriza tanto o dom profético que se você estudar a vida de Ellen White, você vai ver que ela passou por tantas situações complicadas na vida dela, que era Satanás tentando tirar a vida dela. Mas não só tirar a vida de Ellen White e prejudicar toda a sua família, ela perdeu filhos, a saúde dela era debilitada, o marido também tinha saúde debilitada. E assim, se você for parar pra analisar, ele não queria apenas tirar a vida dela, mas ele queria descredibilizar a mensagem que o Senhor havia dado a ela. Tanto que suscitou falsos profetas no mesmo período em que Deus estava revelando as suas mensagens a Ellen White. E eu quero trazer pra vocês, gente, é sério, eu fiquei muito chocada. Eu falei assim, eu preciso chocar o pessoal também. E eu trouxe aqui pra vocês um complemento que a lição não me trouxe, mas quando eu fui pesquisar sobre Ellen White e os falsos profetas, eu encontrei essa história no livro Mensagens Escolhidas, volume 2. Ellen White é uma reunião de várias cartas. As pessoas mandavam cartas, ela respondia, tananã. Quando Deus mandava, ela enviava cartas para algumas pessoas. E aí, o que acontece? Existia um homem chamado J.M. Garmire. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas isso não importa. O importante é você entender aqui o que eu vou falar. Esse homem tinha uma filha chamada Ana. E essa filha, ela manifestava visões. Ela dizia para as pessoas que ela estava tendo visões, a família começava a dizer para todo mundo que ela estava tendo visões de Deus, mas nesse capítulo, no capítulo 7 e no capítulo 8, Ellen White vai falar sobre essa menina que era extraviada, vai dizer que ela era corrupta. Gente, é sério, eu preciso... Vocês não estão entendendo. Ela fala que a vida da menina era uma ilusão de Satanás, é um negócio assim muito pesado. Aí ela manda uma mensagem para ele e diz assim, olha, Satanás arranjou as coisas de maneira que vocês fossem enlaçados. Vocês expuseram as ideias em família, interpretando mal as escrituras, torcendo a palavra de Deus de sua verdadeira interpretação, e levaste o povo a crer que os pontos de vista que vocês mantêm e defendem, que o nosso povo mantém e defende, não são corretas. E aí, ela vai falar de algo muito sério, que é a forma que os pais estavam moldando a mente dos filhos. E ela diz assim, o molde que vocês deram à mente dos vossos filhos tem o cunho dos erros que corromperam vossa própria mente. Vós educastes os vossos filhos em ver manchas e defeitos nos outros e em criticá-los. Por vossas palavras e exemplo, e assim falar contra vossos irmãos e descobrir-lhe as faltas, tendes desenvolvido uma série de circunstâncias que pela vossa própria força, aliada a agências satânicas, deram em resultado as visões de vossa filha. Toda essa crítica, essa acusação de vossos irmãos é satânica. Então, assim, ela vai dizer que o exemplo que eles estão dando para os filhos, ensinando os filhos a ver manchas e defeitos e críticas nas outras pessoas, tudo isso desenvolveu uma força que, aliado às forças satânicas, deu em resultado as visões dessa menina. Essa menina estava tendo visões no mesmo período de Ellen White. Vocês estão entendendo? Satanás suscitou um falso profeta. E aí eu vou projetar aqui na tela para vocês duas citações que para mim foram muito pesadas, que estão nesse capítulo aqui. Uma que está na página 76 e outra que tá na página 80. Eu acho que eu coloquei errado a página, coloquei página 74, mas é página 76. Eu vou colocar aqui pra vocês agora, enquanto isso eu vou lendo. E olha só o que ela vai dizer nesse livro Mensagens Escolhidas sobre essa menina. Página 76. O exprimirdes tanta fé nos testemunhos e torná-los tão preeminentes não me é de nenhum auxílio ou a minha obra.
porque colocais as falsas visões de vossa filha no mesmo nível das que o Senhor me dá, rebaixando assim a santidade e o caráter exaltado da obra que Deus me deu a fazer. O Senhor mostrou-me claramente que o que considerais comunicações de Deus a vós e aos outros por meio de vossa filha Ana não é dele. Elas não apresentam as credenciais divinas. É outro espírito que controla a menina. É o inimigo que opera nela. Tais manifestações serão mais e mais comuns nesses últimos dias. Elas não conduzem à unidade, a toda a verdade, mas dela afastam. E eu te digo, se tu fosse o pai dessa menina, como é que tu reagiria a essa carta? Porque, gente, eu acho que se eu recebesse uma carta dessa da profetisa do Senhor, dizendo que as visões da minha filha são do diabo, eu acho que ia acontecer igual a Ananias e Safira. Eu ia cair dura, mortinha, assim, ó. Falei, cara... E assim, não é nem que... Eu até falei antes, ela é muito corajosa. Não é nem que ela é muito corajosa, porque assim, foi o Espírito de Deus que revelou isso a ela. Então ela não precisava de coragem dela própria pra falar. Foi o Espírito de Deus que compeliu ela a dizer isso. Meu filho, tua filha tá sendo usada pelo demônio. Tu tá entendendo? E tu tá querendo dizer pra todo mundo que tua filha é serva do Senhor? E tá colocando as visões dela no mesmo nível que as minhas? Você tá rebaixando a obra que Deus me deu. Cara, eu fiquei assim, ó. Gente, quando eu li, eu fiquei assim, ó. Meu pai. Que é isso? Eu fiquei simplesmente assim, gente. Sem palavras. Mas não para por aí, não. Tem mais uma citação. Vou projetar aqui pra vocês também. Que tá na página 80. Essa é uma parte da carta que ela diz que visitou a casa deles. Gente, olha só, vamos lá. Desde que eu visitei vossa casa sábado à tarde, a 23 de agosto, algumas coisas me ficaram na mente para dizer-vos. Não hesito em dizer que as visões de Ana não são de Deus. Os sonhos que os membros de vossa família têm tido são um engano de Satanás. Satanás viu que podia trabalhar sobre vossa fértil imaginação e levar-vos, juntamente com outros, a cair-lhe na rede. Deu-vos Deus aquela mensagem quanto ao tempo? Não, pois nenhuma mensagem dessa espécie vem da genuína fonte de luz. Fonte está em letra maiúscula porque se refere a Cristo. O tempo provou ser falso profeta e as visões de Ana manifestações falsas. Deus nunca opera por essa maneira. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 80. E aí? E aí? O pai dessa menina recebendo essa carta. Aí a minha curiosidade foi tamanha que eu fui tentar procurar se o cara respondeu a carta dela. Porque assim, existem alguns livros dela, por exemplo, no livro Cartas a Jovens Namorados, ela mandou algumas cartas para alguns casais, aí eles mandavam de volta, ela respondia. Teve uma pessoa, acho que ela mandou 4 cartas pra pessoa se converter e parar de pecar do jeito que tava pecando no namoro. Falei assim, gente, receber uma carta da profetisa já era algo pesado. 2 era demais. 3 era pra morrer. E a pessoa recebeu 4 cartas. Gente, vocês estão entendendo? O pai dessa menina recebendo essa carta. Eu não consigo nem imaginar. Eu acho, gente, que ele deve ter caído duro e ter morrido, porque não tem condições. É algo assim muito pesado, muito sério. Então, observe como Satanás odeia o dom profético. Ele suscitou falsos profetas. Uma falsa profetisa, uma menina, eu não sei se era criança ou se era adolescente, mas era uma menina, né, que estava sendo usada, a família inteira estava sendo usada por Satanás para destruir o ministério de Ellen White, mas o Espírito Santo foi lá e falou assim, vai minha filha, escreve essa carta aqui, pá, na cara da família. Eu fico assim, sinceramente. Vamos finalizar aqui esse vídeo? Eu quero que você observe a postura de Ellen White diante do chamado e das primeiras visões. Aquilo que está na lição de sexta-feira, eu já trouxe para você lá na lição de domingo, que foi as citações do livro Primeiros Escritos, as primeiras visões de Ellen White. E aí, eu olho para a vida de Ellen White, que era uma jovem de apenas 17 anos, com muitos problemas, e quando Deus a chamou, ela não disse assim, Senhor, é o seguinte, eu tô muito nova. Preciso curtir a vida ainda, não dá agora, entendeu? O Senhor vai lá e chama outra pessoa, porque, gente, nem formei minha família, nem me casei, o Senhor já quer me chamar para uma obra dessa, tão pesada. Logo agora, Senhor, depois do desapontamento, tá todo mundo desapontado, e agora eu vou chegar dizendo que eu sou serva do Senhor. Ela não disse nada disso. Ela não colocou desculpas. Ela se sentiu indigna. Indigna, com medo de sentir exaltação própria. Ficou com medo. Mas ela não colocou desculpas. Não disse assim, ai, Senhor, eu tô doente. Senhor, eu tomei uma pedrada. Eu fiquei debilitada. Senhor, eu sou uma pessoa doente, eu não consigo não.
Ai, Senhor, eu não estudei. Parei de estudar com 9 anos de idade por causa daquela pedrada que o Senhor já sabe que o Senhor ouviu. Não. Ela não colocou nenhum tipo de desculpa. Aí, muitas vezes, o Senhor Deus nos chama como jovens para sermos colaboradores na obra de salvação. E a gente fica colocando um monte de desculpa. Ai, Senhor, porque minha faculdade. Ai, Senhor, porque meu trabalho. Ai, porque minha família. Ai, porque o sábado. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Aí o Senhor vai chamar outras pessoas que estão cumprindo o requisito único, a premissa única. Aquilo que a gente viu na tirinha. Submissão a Deus, full time. Então, o Senhor não vai te chamar várias vezes, se na primeira vez que Ele te chamar, você der um monte de desculpas, porque você não está sendo submisso a Deus. O Senhor vai te chamar, porque Ele é misericordioso. Então, aceita. Quando o Senhor te chamar, é porque Ele tem maravilhas para operar na tua vida. E eu não tô falando isso no sentido de prosperidades, mas a maior maravilha que Deus pode operar na tua vida é a mudança de caráter. E é uma bênção experimentar isso. Mesmo com as nossas falhas, às vezes a gente não deixa o Espírito Santo operar. Eu digo isso por mim, existem coisas na minha vida que o Espírito Santo precisa mudar. E muitas vezes eu que estou impedindo, então eu sempre peço ao Senhor que Ele me mostre, que Ele me abra os olhos, tire as escamas, para que eu perceba onde eu sei, né? Na verdade, a gente não é burro, o Espírito Santo fala. Eu sei exatamente onde o Espírito Santo precisa trabalhar, mas às vezes o meu eu é que não está mortificado, é que não está subjugado. E aí muitas vezes eu impeço que o Espírito Santo me transforme, me molde, me quebre nessa área da minha vida. A área que só eu e o Espírito Santo sabemos, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se você observar a postura de Ellen White, que era uma jovem, e a postura de todos os pioneiros diante do chamado, a gente tem que se envergonhar. Porque, sinceramente, foi uma postura de completa dependência de Deus. E é isso que nós precisamos. Aí quando Deus ele nos chama para liderarmos os jovens, por exemplo, a gente diz assim: ai, Senhor, não, mas minha faculdade, não tenho tempo. Ai, Senhor, porque eu preciso me formar. Ai, meu casamento. Ai, Senhor, meus filhos. Ai, Senhor, não, eu não sei falar, eu não sei fazer isso não, eu não tenho paciência. Coloco um monte de desculpa, em vez de dizer: Senhor, é o seguinte, o Senhor sabe que eu sou cheio de defeito, que eu não presto não. Mas o Senhor quer me usar? Eis-me aqui. Me quebra, me acaba comigo. Mas eis-me aqui, porque eu sei que se o Senhor me usar, eu vou ser moldada, eu vou ser transformada e eu vou poder ser um canal de bênção para outras pessoas. Então vamos observar a postura dos nossos pioneiros e aprendermos com ele quando o Senhor nos chamar. E falando em chamada, gente, a música tema 2024 saiu o tema Maranata. Se você não assistiu a live dos Jovens Adventistas Brasil, corre lá no canal Adventistas Brasil e assiste a live. Saiu o tema novo, a música é maravilhosa. Aí Promove já lançou uma coleção de camisas novas, meu Deus do céu, eu socorro, que maravilha. E outra dica que eu quero deixar aqui pra você, vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir. Se você não conhece ainda o filme contando a história, o surgimento do movimento Adventista do Sétimo Dia, a sua lição traz aqui, ó, como tudo começou. É só pegar o seu celular bonitinho que tá na sua mão, apontar pro QR Code, sua mão não vai cair se você fizer isso. Vai assistir esse filme, vai estudar um pouco mais sobre a tua identidade e vai compartilhar sobre a palavra de Deus com os teus jovens. Esse foi o resumão desta semana, gente. Eu tava com saudade de fazer resumão. Deus abençoe a você. Compartilha esse vídeo com a tua classe, faz anotações na tua lição e que amanhã o seu estudo em classe da Escola Sabatina seja uma bênção dirigido pelo Espírito Santo. Eu vejo você no domingo, porque na próxima semana nós vamos estudar sobre o grande conflito. Olha só o meu grande conflito, olha meu livro, tá bem aqui, gente, ó. É um dos nossos 7 livros aí que nós estamos estudando durante esse trimestre. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Vamos estudar mais sobre o grande conflito a partir de amanhã à tarde, que é sábado. E no domingo eu trago pra você aí as impressões de sábado e domingo, beleza? Lembrando, se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha aí se esse vídeo te edificou, se serviu pra você, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra outras pessoas. E não se esqueça, nós temos vídeos dia de domingo, segunda e terça. E depois, só o resumão de sexta, porque foi um pedido de vocês, enquete, vocês votaram lá no Instagram, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. E aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra você assistir esse filme maravilhoso. Que Deus abençoe você e até domingo. Tchau!